Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que porventura pode estar chegando aí pela primeira vez. Também seja muito bem-vindo você que é um atraído pela palavra, que participa com a gente, que está vivendo esse tempo maravilhoso e frutuoso da partilha da palavra de Deus. Hoje, sábado, é um dia muito importante, estou completando um mês da missão, que cheguei na missão aqui no Chile. Tá um friozinho, porque esses dias tem chovido aqui, então quando chove acaba esfriando um pouquinho mais, né? Porque aqui onde a gente está é um pouquinho mais perto vamos dizer assim, que é um pouquinho mais perto das cordilheiras. Então a chuva com esse frio faz com que lá no topo das cordilheiras ela comece a ficar gelada, nevada, né? E aí esfria um pouquinho mais, o bicho tá pegando um pouquinho mais. Mas também a gente tá se aproximando do inverno, né? Então o frio vai aumentar aí só um pouquinho. Mas bendito seja Deus por todas as coisas. O importante, como eu tenho dito na missa para as pessoas aqui, tá frio do lado de fora, mas o nosso coração tem que estar sempre aquecido, porque a palavra de Deus, a Eucaristia, o Senhor são o que aquece o nosso coração. Então é assim que a gente caminha. Bem, hoje a gente está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né, na liturgia de hoje. E aí nós vamos ver São Paulo começando a falar que o amor de Deus nos constrange. E aí, depois, é interessante porque, na verdade, ele não usa a palavra constrange. Ele diz que o amor de Deus nos pressiona, né? E aí eu ia pensando, nos pressiona... o sentido não seria muito pressiona, seria o sentido que eu usei primeiro. O amor de Deus nos constrange. Por que nos constrange? Porque nos envergonha. Porque a gente pode... Imagina se a gente para pensar. Nós não temos mérito nenhum, nós não fazemos nada de bom, nós não fizemos nada por merecer, na verdade a gente não faz nada, né? E Deus nos ama tanto ao ponto de o Pai enviar o seu Filho único para nos salvar e deixar depois o Espírito Santo como uma obra de santificação, como um impulso de Deus dentro do nosso coração para nos levar ao céu, para nos levar à santidade. Então tem que ter muito amor por uma criatura que não vale nada, criaturas que não valem nada, que se perdem pelo pecado, que facilmente se desviam e se extraviam de Deus, mas Deus não deixa de nos amar. Então por isso ele vai dizer que o amor de Deus nos constrange, porque não importa o nosso pecado, não importa o que a gente está fazendo da nossa vida, não importa quem somos, Deus não deixa de nos amar. Então isso é que é o amor de Deus que nos constrange. E aí São Paulo vai falar várias coisas em sequência e no final ele volta para o sentido desse constrangimento. Então, na teologia, a gente chama isso de moldura, que ele fala um assunto no começo, trabalha outros assuntos e vai concluir no final. Então ele cria como se fosse não uma moldura, uma moldura, um recheio. Ele coloca a ideia inicial, vai completar essa ideia no final e no meio ele coloca outras informações que não necessariamente estão diretamente ligadas, mas aqui até tá. Mas ele vai terminar dizendo: ele nos justificou, se fez justiça por nós. Então o amor de Deus nos constrange, por quê? Porque havia uma dívida que havia sido feita com o pecado original de Adão e Eva, e que o homem não era capaz de pagar. E por isso a humanidade estava condenada e fadada ao pecado, a queimar no inferno. Mas Deus envia seu Filho para justificar a nós. Então ele se faz homem para... sem pecado na sua humanidade. Ele assume a nossa humanidade, exceto no pecado, para impregnar a humanidade da graça de Deus, para impregnar a humanidade novamente com os dons, com aquilo que é do céu, para nos ensinar a voltar para o caminho. Porque o homem sozinho não conseguiria voltar para o caminho. Mas Deus se fez homem para nos devolver a rota, para nos reajustar. Era como a experiência, às vezes, você está dirigindo. Não sei, se você não dirige, você não passou por isso, mas tem essa experiência de quando você está dirigindo e está num lugar que perde o sinal. E aí o Waze vai tentar recalcular a rota. E aí ele fica lá rodando, recalculando rota. Porque ele não sabe para onde seguir, porque o sinal foi perdido. Então também o nosso sinal havia sido perdido, o nosso vínculo com Deus havia sido perdido. E a humanidade estava buscando sinal, estava perdida, não sabia para onde ir. E Jesus assume a nossa humanidade,
exceto no pecado, para devolver o rumo, para nos reconectar com Deus. Então, se isso não é amor, eu não sei o que é. E é isso que São Paulo está dizendo que nos constrange, porque é esse amor onde nós estávamos perdidos, não merecíamos, a culpa era nossa, mas ele assumiu tudo isso para nos redimir, para nos resgatar, para nos dar nova vida. Então esse é o sentido daquilo que desse amor de Deus que nos constrange. E aí, olhando para esse amor que nos constrange, nós somos chamados a viver desse amor. Aí São Paulo vai dizer: ele morreu para que vivêssemos por ele, para que vivêssemos como ele viveu. Porque o amor que é capaz de dar a vida, o amor que deu a vida para nos salvar, nos chama a fazer como ele fez. Então agora é a minha vez de dar a minha vida, no sacrifício de cada dia, na luta, vencendo o pecado, não me deixando levar pelas minhas inclinações e tendências humanas, buscando cada vez mais o Senhor. Então agora é a minha vez de buscar a santidade, de ser santo, de oferecer algo melhor para Deus. São Paulo vai dizer também que o que vive em Deus é uma nova criatura, porque existe esse mistério de Deus do novo. Porque a humanidade estava perdida no pecado e Deus faz um novo se encarnando. Deus faz um novo devolvendo a nós o caminho. Deus faz um novo apontando para nós o céu. Deus faz um novo criando uma nova rota, devolvendo a esperança ao nosso coração. Então, quando eu me deixo guiar e conduzir por Deus, eu entro nessa dinâmica do novo de Deus. E aí aquilo que é velho já deixa de fazer sentido. Então quando a gente vai fazendo... Por isso que eu sempre digo... Vou voltar um pouquinho. Por isso que eu sempre digo que a gente não deve... Quando uma pessoa está começando na caminhada, está se convertendo, a gente não deve sair impondo um monte de coisas para ela. Porque é natural do tempo e do processo com Deus, quando nós vamos aderindo ao novo de Deus, é natural ir deixando coisas para trás. É natural que isso aconteça. Quando a gente vai aderindo ao novo de Deus, quando a gente vai querendo um caminho com o Senhor, quando a gente vai trilhando esse projeto com Ele, é natural que aquilo que não é de Deus, algumas coisas deixam de fazer sentido. Por exemplo, pessoas que mudam seu jeito de vestir, seu jeito de falar, começam a frequentar outros lugares, deixam de ir a lugares que iam antes. Isso é o novo de Deus acontecendo. E aquilo que é velho vai ficando para trás. Mas isso é um processo natural. A gente não pode querer impor isso para as pessoas. A gente não pode querer ditar normas e regras. Nosso Senhor já fez isso. E deixa com que o Espírito Santo ele é o modelador de todas as coisas. Então a gente tem que atrair as pessoas para Deus e deixar com que a experiência com o Espírito Santo, claro, que se a gente vê que a pessoa não está fazendo uma experiência autêntica, se a gente vê que a pessoa está perdida, aí a gente tem que redirecionar ela. Mas não é impor fardos a ninguém. Porque o próprio Senhor, ele vai conduzindo e vai guiando e vai movendo essas coisas. Porque a gente vai percebendo que tem lugares, tem coisas, tem situações que não cabem mais para nós. Tem lugares, situações e coisas que não convém mais que a gente esteja. Mas isso é natural do processo e vai acontecendo. E aí a gente vai deixando. Às vezes tem um pouco mais de dificuldade para deixar porque dói. Tem um pouco mais de dificuldade para deixar porque pesa. Mas, passo a passo, a gente vai deixando tudo em nome do Senhor e pelo Senhor nós vamos fazendo. Então, a gente não deve obrigar as pessoas a fazerem por nós. Não devemos obrigar as pessoas a fazerem porque eu peço, porque eu quero. Mas as pessoas devem fazer por amor a Deus. Porque isso é que dá o verdadeiro sentido da vida. Então tem que deixar a experiência de Deus acontecer para que as pessoas deixem, abram mão por amor a Deus. Também, vai dizer a primeira leitura, vai terminar dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. E aí eu fui procurar o que é ser um embaixador. Ser um embaixador é ser representante de alguém em outro lugar, ou fazer as vezes dele em algum lugar. Então quando São Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, nós fazemos as vezes de Cristo no mundo. Então olha a responsabilidade disso, porque eu tenho a responsabilidade que aquilo que eu faço pode comprometer o nome do Senhor. Aquilo que eu faço pode ter um peso para a vida da igreja. Então eu tenho que ter cuidado com onde eu ando, o que eu faço, como eu me porto, porque eu sou representante de Cristo. Para que não aconteça das pessoas dizerem, ué, você não é da igreja? Ué, mas e por que você está fazendo isso? Para que a gente não envergonhe o nome de Deus. Então, ser embaixador de Cristo é ter uma responsabilidade de honrar o nome do Senhor, de levar o nome do Senhor às pessoas,
mas honrar esse nome, fazer com que esse nome seja conhecido e amado, não seja odiado, desconhecido, não seja motivo de chacota, porque se a minha vida não é um testemunho adequado, o nome do Senhor acaba se tornando chacota. Ah lá, é da igreja, mas está fazendo isso. E como é que pode? Claro, aqui eu abro um parêntese, que tem pessoas que vão falar mal de nós e vão querer jogar coisas na nossa cara, mas nós não podemos dar motivos para isso. Muitas vezes nós damos motivos, pela nossa falta de coerência, pela nossa falta de compromisso, de responsabilidade. E ser embaixador também é estar comprometido, porque eu não falo em meu nome, eu não falo o que eu penso, eu não falo o que eu gosto, mas eu falo em nome de Deus. Então eu preciso estar comprometido com o Senhor, porque eu não falo em meu nome, mas eu falo em nome do Senhor. Eu não falo por mim mesmo, mas eu falo pelo Senhor. Então a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence ao Senhor. E o Evangelho vai falar sobre essa dinâmica da questão do juramento, né? O juramento é comprometer-se. Quando eu juro, por isso que a gente não deve jurar, quer dizer, porque a gente tem muita dificuldade de se comprometer. No mundo de hoje, a gente tem banalizado, né, a questão do juramento. A gente fala, juro por Deus, juro pela minha mãe. Não, eu juro que eu tô falando a verdade. E não tá. A gente jura da boca para fora, a gente jura sem intenção de cumprir. Mas o juramento, segundo a palavra de Deus, é um compromisso indelével, ou seja, que não muda, que não passa. É um compromisso, por exemplo, o Salmo vai dizer, né, jurou mesmo com dano. Porque hoje a gente jura, mas todo juramento, todo compromisso, ele tem consequências. E a gente quer jurar, mas sem se comprometer, porque a gente não quer arcar com as consequências do juramento. E aí o Salmo vai dizer, jurou mesmo com dano. Porque às vezes tem consequências duras e danosas e pesadas no meu juramento, no meu compromisso. Por exemplo, na sua família, o compromisso de fidelidade. É difícil viver fidelidade. O compromisso de educar os filhos é difícil, é pesado. Mas eu preciso, se eu assumir esse compromisso da maternidade, da paternidade, do matrimônio, da vida consagrada, seja qual for a sua vocação, você precisa assumir esse compromisso com as consequências. Mas hoje as pessoas não querem as consequências. Então, quando as consequências aparecem, a gente pula fora, a gente sai. Então, é melhor que você não se comprometa. Por exemplo, eu quero ser membro de uma pastoral. Ou o padre te chama para coordenar uma pastoral. E aí você, quando começam os problemas, você quer sair, você quer fugir. Isso é não querer se comprometer. Isso é não querer assumir as consequências do compromisso. Porque todo juramento ou compromisso vai ter consequências. O seu trabalho tem uma consequência. Você trabalha para ganhar um salário, mas também tem consequência de, às vezes, o salário atrasar, tem a consequência do patrão pedir para você ficar depois do horário, tem a consequência de, às vezes, não ser valorizado. Tem muitas consequências. Mas tudo está no pacote do compromisso que você assumiu quando você assinou um contrato de trabalho. Tem hora para começar e hora para terminar. Todas essas coisas fazem parte. Mas a gente não pode fugir das consequências do compromisso que assumimos. Porque também o compromisso com Deus, o compromisso com a vida cristã, também tem consequências de santidade, de sacrifício, de dor, de mortificação, de jejum, de lágrimas. Então, se eu não assumo meus compromissos com Deus, eu não tenho nada. E como eu vou querer que Deus se comprometa comigo no dia final de me abrir as portas do céu? Então eu preciso pensar sobre isso. Que os compromissos, eles têm consequências e eu tenho que assumi-los com todas as consequências. Os compromissos têm até mesmo consequências que a gente não conhece. Por exemplo, a Virgem Maria disse o sim para o anjo lá. Mas ela não sabia as consequências de todo aquele sim. Depois ela vai descobrir sobre as espadas de dor que vão transpassar sua alma. Depois ela vai descobrir que Jesus vai morrer. Depois ela vai ver Jesus na cruz. Mas ela não voltou atrás, porque ela foi fiel ao sim. Então, compromisso, juramento exigem fidelidade. Se eu não estou disposto a ser fiel, não jure e não se comprometa. Porque jurar é comprometer-se. Comprometer-se exige fidelidade e tem que arcar com todas as consequências. Então, queridos, busquemos pedir a Deus força para que possamos arcar com as consequências das nossas escolhas da vida. A gente não tem que saltar fora do barco. A gente não tem que deixar as coisas de lado, mas tem que fazer como os discípulos. Senhor, não vê que eu estou perecendo? Porque o Senhor está no barco. Ele está com a gente em meio à luta. Nós precisamos é buscá-lo. Senhor, não vê que a gente está perecendo? E aí ele vai e tranquiliza e acalma toda a tempestade. Então, não pule do barco, mas chame o Senhor, acorde ele, para que ele acalme toda a tempestade da tua vida, do teu casamento, da tua família, com os teus filhos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.